vezes trabalho com jovens, não passam de entretenimento vazio. E é um grande desafio você começar um trabalho que tem um significado, que tem um propósito. Não atrai, porque os jovens estão viciados em distração. E não é só os jovens não, queridos, os adolescentes, os mais de idade, os adultos, os idosos. Nós precisamos disso. É interessante o medo que a gente tem da solidão, meu irmão. O medo que a gente tem de ficar sozinho. O medo dos nossos próprios pensamentos. O medo de estar sozinho com você mesmo. Você é tão chato que nem você se aguenta. Fica com medo, tem que ligar para alguém, tem que ligar uma televisão, alguém tem que estar fazendo barulho, porque senão você começa a pensar e os seus pensamentos se desesperam. Por isso que Deus está falando para Josué. Josué era um líder que foi levantado no meio de uma guerra tremenda. Josué recebeu uma responsabilidade que poucos homens receberam. Imagine você tendo que substituir o maior líder que a nação já teve. Imagine Josué naquele momento que Deus chama Josué e diz assim: Josué, vem aqui. Josué é acostumado, meu irmão, a ver Moisés entrar na tenda. Josué estava acostumado a ver Moisés beber da presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés saía e Josué continuava ali, pegando a beirada. Só que de repente Deus fala assim: ó, a geração de Moisés passou, vou levantar outra. E Josué é chamado por Deus. Josué, vem aqui. E Deus fala para ele: Moisés, meu servo, é morto. Meu irmão, se você entender a dimensão disso, se você estivesse no lugar dele, eu creio que você tinha se arrepiado todinho da responsabilidade que estava sendo passada para as suas mãos. Deus chega para ele e fala: Moisés, meu servo é morto. Sobrou para você agora. Só tem tu. E diz assim, no versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Querido, o homem estava lá seguindo o maior líder, vibrando com os milagres, se amarrando em tudo aquilo que estava acontecendo. Só que de repente Deus recolhe Moisés e fala: agora a responsabilidade é sua. E saiba de uma coisa, uma geração está passando e Deus está levantando uma outra geração. E Deus está levantando uma geração de pessoas que sabem guerrear. Moisés foi um líder que legislou, que entendia de leis, de coisas ali burocráticas, de coisas diplomáticas. Mas Deus precisava de um líder que conhecia estratégias de guerra. Um homem que tinha força e coragem para levantar toda uma nação e transpor o Jordão e conquistar a terra. Essa era a geração que Deus estava levantando através da vida de Josué. Nós precisamos entender isso, querido. Existe uma geração de pastores que está passando. Aqueles nomes que nós conhecemos na nossa infância, no começo da nossa fé, eles estão ficando para trás. Estão ficando numa certa idade. Aqueles que não estão com certa idade estão pisando na bola e deixando a desejar. E Deus hoje está procurando uma geração de pessoas que vão ser levantadas como Josué. Por quê? Porque Josué recebeu uma responsabilidade. E uma coisa interessante, Josué recebe essa responsabilidade e Deus começa a ministrar na sua alma, dizendo: ser forte e corajoso. Não temas, não se preocupe, não fique preocupado, não fique com medo, não olhe para o tamanho dos seus inimigos, porque eu vou ser contigo onde quer que você for. Meu irmão, para que mais do que isso? Para que mais do que a presença de Deus contra os nossos inimigos? Aí ele diz assim: agora tem um porém. Primeiro, você deve falar do livro dessa lei. No versículo 7 ele fala para Josué ler e meditar. Depois você precisa meditar profundamente nisso, porque essas palavras vão te dar sabedoria. Essas palavras vão levantar você no momento que você estiver querendo cair, querendo desistir. Essas palavras vão ministrar dentro do teu coração para te fazer um conquistador. É isso que Deus estava falando no coração de Josué. Aí ele diz assim... Depois ele fala: agora tem mais um detalhe. Essa é a parte boa da coisa, querido. Não adianta você conhecer, não adianta você falar, não adianta você meditar se você não praticar. E ele parte para o terceiro passo aqui. Diz assim: antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer tudo
segundo tudo quanto nele está escrito. Esse é o grande desafio. O que adianta saber? O que adianta você gastar muito tempo lendo se você não tem colocado em prática? Quando nós lemos lá em Mateus 7 que diz do homem sensato que edifica a casa sobre a rocha e do insensato que edifica a casa sobre a areia, a diferença deles não era que um conhecia e o outro não conhecia. A diferença entre eles é que um ouviu e praticou, o outro ouviu e não praticou. Não é, um não sabia. Não, nenhum de nós somos indesculpáveis diante de Deus. Eu não sabia, Senhor. Não vem com essa conversa não, meu irmão. A diferença é que você resolveu não praticar. Quantas pessoas vivendo, querido, até aqui dentro mesmo, vivendo em pecadinho oculto, achando que está enganando alguém, achando que é o espertão. Tem relação com a irmã, ninguém fica sabendo. Vai nessa força, meu irmão. Satanás está achando tremendo. Está aplaudindo sua atitude. Fica fingindo que é crente aqui dentro. Para quê, irmão? Você está achando que está enganando quem? A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Quem que você acha que está enganando? Está enganando a você mesmo. Com historinha de ir para a igreja domingo e viver a vida de pecado durante a semana. Está destruindo a sua própria vida. Uma das coisas que nós temos certeza é o seguinte, querido. Deus nos levantou para reedificarmos lugares antigamente assolados. Amém? E nós temos uma geração de crentes que são lugares assolados. E que precisam ser reedificados. E Deus tem nos usado para isso. E Deus quer levantar pessoas que tenham essa coragem de libertar o cativo, de pregar as boas novas, de ministrar as pessoas que estão feridas para que elas sejam restauradas. Para isso que serve a unção. Leia Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu. Para quê? Para eu falar em línguas e sapatear? Para eu adorar a Deus de joelho, com a cara virada para a parede? Não. Para eu apregoar o ano aceitável do Senhor, para eu libertar os cativos, para eu reedificar lugares antigamente assolados. Para isso Deus nos chamou, querido. Amém. Para isso que Deus vai derramar a unção dele. E aí, querido, sabe o que acontece? Cote falava uma coisa tremenda no curso. Onde existem libertadores virão os cativos. Você não precisa ficar convencendo ninguém, porque as pessoas estão cativas. Muitas pessoas estão presas, estão enfermas e precisam de alguém para ajudá-las. E é por isso que Josué estava sendo levantado naquele momento. Existe uma guerra tremenda que está sendo travada hoje pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, pelas suas finanças. Uma guerra que Satanás não descansa, seus demônios não descansam. E quando você baixa a guarda e diz, Deus, não aguento mais, se você não tiver uma cobertura, se você não tiver alguém que está emparelhando com você o escudo, Satanás vai te acertar. Por isso nós não podemos ficar sozinhos. E é aqui que Josué começa a ser levantado por Deus, porque eles iam entrar numa fase de guerra terrível. E é tão bom, querido, com Deus, que a gente não começa pelo lado mais fácil. Deus já coloca Josué e o povo de Israel diante de Jericó, que era a cidade mais fortificada e o povo mais preparado para a guerra de todos aqueles povos. Deus não começou por uma cidadezinha, como diz a Bíblia, uma cidadezinha de poucos habitantes chamada Ai. E ele lá e tal, os caras começavam a sentir, ia criando confiança com o tempo. Não, começou logo com a pedreira mesmo. Começou logo com a parte mais difícil. E aí coloca diante das muralhas de Jericó, dá as estratégias, dá as instruções, e aquele povo começa a conquistar. E isso é maravilhoso, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Querido, Deus não criou você, não sonhou com você para ser um derrotado, um destruído. Deus não permitiu o seu casamento para ver você sendo destruído dentro dele. Deus não te deu filhos para que eles vão para o inferno e Satanás se alegre com isso. Deus não te deu uma vida com tantos anos para você gastar fazendo o tempo todo de besteira. Deus tem algo melhor para a nossa vida e nós precisamos entender isso na palavra dele. Para nós vivermos, abraçarmos tudo que Deus tem para nós. Nós temos que ter um alvo na nossa vida, querido, de querermos tudo aquilo que Deus tem para nós, nada menos. Nós não precisamos querer o do irmão, porque o do irmão é dele. Mas nós precisamos almejar sempre tudo o que Deus tem para nós. Senhor, eu não abro mão de nada, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Porque esse é o melhor de Deus para nós. E isso aqui, Josué estava sendo ensinado.
Irmão, porque Josué pegaria um desafio. E eu creio que a palavra mais forte que Josué recebe diante de todas essas é quando Deus chega para ele e diz assim: serei com você assim como fui com Moisés. Sabe por quê? Porque ele andou atrás de Moisés. E quando ele olhou e Deus falou para ele: eu vou ser com você, o que eu fui para Moisés, veio na mente dele. Sabe aquela coisa que diz na Bíblia: venho trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vou trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Deus fala assim: eu vou ser com você como fui com Moisés. Aí ele começa a se lembrar do Mar Vermelho se abrindo. Ele começa a se lembrar de Moisés diante do povo. Ele começa a se lembrar da revolta daqueles que se rebelaram e o resultado daquilo. Ele começa a se lembrar de todos os milagres que Deus fez através de Moisés. E ele fala: não, então agora a coisa ficou mais fácil. E aí ele começa a caminhar nisso. E Josué, ele precisava ser bem sucedido, querido. Ele não tinha outra opção. Ele tinha a responsabilidade de todo um povo nas costas dele. Ele tinha a responsabilidade de um povo que nunca foi um exército, que nunca foi uma nação, de transformar aquela amontoada de gente numa nação organizada para a guerra. Ele tinha uma responsabilidade de conquistar lugares que, humanamente falando, eles nunca conquistariam. E muitas vezes nós temos essa responsabilidade. Deus quer usar você para conquistar lugares que humanamente você não vai dar conta. Começando de você mesmo. Começando disso, da sua própria vida. Para que você realmente tenha todo esse sucesso. E aqui, meu irmão, é onde muita gente tem tropeçado. É onde a gente vê a distância entre o que a gente sabe e o que a gente vive. Se nós paramos e ainda temos essa condição e conseguimos parar para meditarmos na palavra de Deus, nós temos um desafio tremendo de realmente estarmos vivendo isso. Eu quero ler um texto com os irmãos aqui em Josué, no capítulo 1 ainda. A gente até comentou isso hoje de manhã. Josué 1,16. Josué 1,16 diz assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Olha que maravilha, querido. Moisés é levantado para tirar um povo, para levar esse povo, tirar o povo do Egito, levar até as margens do Jordão. Ali ele é retirado de cena. Deus levanta Josué, pega aquele povo todo, e o povo faz um voto com Josué maravilhoso. Chega diante de Josué e diz assim: olha, a gente vai te obedecer em tudo. E depois eles falam: se alguém se rebelar contra você, está enrolado. Só que eles pedem só um detalhe, só uma coisa pequena, que Deus diz assim: tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Que coisinha, que detalhezinho tremendo, né, querido? Josué é levantado, recebe de Deus as instruções, apresenta e é apresentado diante do povo. Ele tinha que cair na graça do povo, ele tinha que partir, porque o sucesso dele era um sucesso coletivo. E é aí que nós precisamos entender: Deus não te chamou para ter sucesso sozinho. Deus não te chamou para ser bem-sucedido e próspero só para você poder dizer: agora eu consigo ter tudo o que eu quero, eu sou o cara. Tudo aquilo que nós conquistamos é coletivo, querido. Tudo aquilo que nós conquistamos em Deus tem um propósito de sermos bênção um na vida do outro. Por isso que o povo, Deus manda Josué andar na frente daquele povo, e o povo diz assim: olha, a gente quer ser bem sucedido com você, e nós vamos te seguir. Só que nós precisamos de uma coisa: que Deus esteja com você como foi com Moisés. Por isso que nós temos que ter a convicção, se hoje nós estamos andando no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar convictos se a nossa vida hoje está ajustada dentro da palavra dele. Sabe por quê? Porque se Josué estivesse vivendo vidinha de pecado escondido,
Se Josué tivesse fingindo um grande líder, ser um grande líder diante daquela nação, e nos seus bastidores fosse um cara mentiroso e vivesse uma vida de falsidade, com certeza Deus não seria com ele como foi com Moisés. Porque tudo que Deus é para nós hoje, tudo que nós apresentamos de Deus, deve ser respaldado pelos bastidores da nossa vida. Por isso que Josué, ele é lançado um desafio para ele: a gente vai te seguir, nós vamos andar com você, nós vamos fazer parte desse sucesso, nós vamos fazer parte dessa prosperidade, só que nós queremos ver Deus na tua vida, como nós vimos na vida de Moisés. As pessoas que estão em volta de você vão andar atrás de você e vão te seguir, se eles conseguirem ver Deus na sua vida, como viram na vida de Moisés, vamos dizer assim. Esse é o nosso grande desafio, porque não interessa aquilo que você mostra para as pessoas. Não interessa aquilo que nós mostramos, a roupa que nós vestimos. O que interessa é que nós somos no nosso secreto. E se você acha que você está enganando alguém, cuidado, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Se você acha que está zombando de Deus, entrando na igreja com a carinha lavada, Provérbios diz assim: o cara vai lá, peca, passa a mão na boca e diz: não fiz nada. Cuidado, querido, porque você está acumulando sobre a sua cabeça a ira de Deus. O cálice da ira de Deus está enchendo sobre a sua cabeça. E eu não queria estar na sua pele se esse cálice transbordar contra você. Amém? Os irmãos quase entraram debaixo da cadeira agora. Glória a Deus, irmãos. É assim que funciona. Está achando o quê? Irmãos. Nós temos um desafio. Você quer ser bem sucedido, irmão? Você quer realmente ser bem sucedido? Você quer ver seu casamento uma bênção? Você quer ver sua área financeira prosperando? Você quer ver realmente o sucesso de Deus na tua vida, dentro de uma visão bíblica? Deus também quer isso para você. Vamos ficar de pé, irmãos? O maior interessado em que você seja bem sucedido em todos os seus caminhos é o nosso Deus. Deus é quem mais torce pela sua vida, sabia disso? Deus é aquele que mais se alegra e mais vibra com o seu sucesso, quando você consegue dizer não ao pecado, quando você consegue fechar as portas da mentira na sua vida, quando você começa a ajustar áreas da sua vida na palavra de Deus, Deus vibra com você. Deus torce pela sua vida. E pode ter certeza que tudo aquilo que Deus tem que fazer para que você seja bem sucedido, Ele vai fazer. Mas tenha certeza de outra coisa: o que Ele entregou para você fazer, Ele não vai fazer. O que é responsabilidade sua, Deus não vai fazer. Amém? Eu sei, querido, que Deus me falou que muitas pessoas vivem mal. Nós temos visto isso todos os dias em gabinetes, em conversas. Temos visto isso o tempo todo. Às vezes a gente conversa com pessoas e sai do gabinete com o coração partido, de tanto sofrimento, de tantas dores, de tanta coisa que as pessoas têm sofrido nas suas quatro paredes, no seu dia a dia, no seu casamento, na sua área financeira, com seus filhos. E o nosso coração se compadece. Eu imagino o coração de Deus, o quanto chora, o quanto sofre, olhando os filhos dele. Eu fico pensando como pai, você vê o seu filho caminhando por lugares e tendo uma vida destruída de derrota, o tanto que isso dói no nosso coração. Eu imagino Deus olhando para os filhos dele hoje, aqui dentro, aqui fora. E hoje nós até estamos bem, porque pelo menos estamos aqui. Quantos não estão desviados? Quantos não estão fora? Destruídos, acabados em muitas áreas da sua vida. Quantas pessoas não estão aqui nesse lugar agora, precisando realmente de voltar àquilo que Deus tem para eles? Eu quero chamar você aqui à frente mais uma vez. Você que realmente reconhece que tem áreas da sua vida que você não consegue ser bem sucedido ainda. Você que se sente fraco diante de algumas coisas que estão sendo, de alguns inimigos que estão sendo apresentados. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero fazer uma oração específica pela sua vida. Se você olha hoje para a sua vida e reconhece diante de Deus que você tem vivido mal, que você não tem vivido aquilo que Deus tem para você,
Existem coisas que estão te impedindo, que estão roubando o melhor de Deus para a tua vida. Eu quero que você venha aqui. Nós precisamos, querido, rever os nossos conceitos em Deus. Talvez você nunca vai ter 5 Ferraris na sua garagem, mansões no lago. Talvez você nunca vai ter um jatinho, um helicóptero, mas você vai ser próspero e bem-sucedido. Eu achei tremendo o finalzinho daquele trecho do áudio que a gente escutou aqui. E faz uma pergunta ali e diz assim: qual é o verdadeiro sucesso? E a resposta não foi a resposta de um guru, foi a resposta de Deus. Que o verdadeiro sucesso é o sono tranquilo de um trabalhador. E a verdadeira prosperidade é você poder deitar a sua cabeça no travesseiro e descansar. E não ter acusação contra a tua vida. O verdadeiro sucesso, querido, é o que o Provérbios diz: que doce é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer coma pouco. E quando nós construímos edifícios e coisas grandes, e nós chegamos no fim da nossa vida, muitas vezes nós vamos dizer que nós gastamos os nossos dias correndo atrás do vento. Quantas pessoas hoje não estão construindo grandes coisas e perdendo seus filhos? Quantas pessoas não estão hoje correndo atrás do vento através de trabalhos e aumentando os seus bens, o seu patrimônio, e estão perdendo os seus filhos, a sua esposa, a sua salvação, estão perdendo os momentos mais preciosos da vida. Comece a se derramar diante do Senhor. Deus tem mais para nós. Deus tem algo muito melhor, tem uma vida muito melhor do que essa que nós temos vivido. Senhor, nós queremos nos humilhar agora, Pai. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor. A Tua palavra diz: Deus, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte. Senhor, aqueles que vieram aqui à frente, Pai, estão se reconhecendo, Deus, e se humilhando diante da Sua poderosa mão, diante do Senhor. Pai, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Deus. E vem, Pai amado, mudando a nossa história. Muda, Senhor amado, a história de cada um que está aqui à frente. Muda, Senhor amado, os conceitos. Arranca, Pai amado, todo fardo, todo peso. Senhor, quebra todo ciclo de derrota, de destruição, Pai amado, do inimigo na vida dos meus irmãos, Deus. Nós queremos mais do Senhor, Pai. Queremos mais do Senhor, Deus, sobre nós. Precisamos, Senhor amado, ver e ouvir, Pai, o clamor da nossa alma, clamando e desesperadamente pelo Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, toma cada um que está aqui à frente, Senhor. Eu te peço, Deus, que todos que estão aqui sejam fortalecidos agora. Fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Pai, a Tua palavra diz, Deus, para nós sermos fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder. Que todos aqui, Senhor, recebam isso agora. Em nome de Jesus, Pai, que algo sobrenatural do Senhor seja derramado sobre cada um aqui, Senhor. Algo sobrenatural que venha curar, Senhor, feridas. Que venha limpar, Pai amado, corações, Deus, que estão hoje sujos, Pai amado. Que venha lavar as mentes, Senhor, que estão se perdendo, Deus, em pensamentos malignos e impuros. Algo sobrenatural do Senhor, Pai, que restaura, Senhor, os lugares antigamente assolados. Algo sobrenatural do Senhor, Deus, que nos fortalece, Pai amado, para caminharmos, Deus, porque vivemos dias maus. Tua palavra diz, Deus, que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Senhor, e nós queremos, Pai, te pedir, toma-nos, Senhor, pelas mãos. Pega cada um aqui agora, Pai, pela mão direita. Senhor, como um pai conduz um filho e fortalece os seus passos e não permite que esse filho caia, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja tomando cada um aqui pelas mãos agora, fortalecendo os passos e guiando os seus passos. Eu te peço, Deus, que aqueles que estão com o coração pesado, aqueles que não conseguem dormir, que não conseguem descansar, que recebam agora a paz do Senhor, Deus, no seu coração. Que toda ansiedade, que toda aflição, que toda angústia da alma seja retirada agora, Pai, e que venha sobre cada um, Deus, a paz do Senhor.
A tua palavra diz, Deus, que a paz do Senhor, ela excede todo entendimento e ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Pai, que o nosso coração seja guardado pela tua paz. Que a nossa mente seja guardada pela tua paz. Nós queremos, Pai, como o salmista dizer, Senhor, que em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Deus, eu te peço que venha a paz do Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa tocar agora, trazendo restauração, trazendo, Senhor amado, um renovo, trazendo vida, Senhor, sobre aqueles, Pai, que estão morrendo em seus pecados, trazendo, Senhor amado, restauração. Nós oramos a Ti, Senhor, e agradecemos, porque o Senhor é bom, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.